Meu nome é Joana Dark, estou aqui hoje para estar fazendo a condução dos trabalhos. Nós vamos hoje ter conosco a dona Rose, que vai estar fazendo a leitura do Evangelho, o capítulo 25, Buscai e achareis, vai estar lendo o item 2, Ajuda-te e o céu te ajudará. A prece inicial será a nossa companheira Natália, nosso palestrante da noite, é o nosso irmão, trabalhador da casa, Ronaldo. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. E o tema que o Ronaldo vai estar falando conosco é um tema dificílimo, né, Ronaldo? Jesus no lar. Muito difícil. E para o passe, a fluidificação das águas, o nosso amigo, nosso companheiro Volney. E a prece final, nosso irmãozinho Ronaldo vai estar fazendo para nós também. Agradecer mais uma vez o Ricardo por estar aqui conosco, fazendo a nossa harmonização. Muito obrigada a todos. Então, vamos dar início, né, com a leitura do Evangelho nesse instante. Boa noite a todos. Eu vou ler um trecho do Evangelho, né, como a Joana falou, capítulo 25, Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Eu vou ler um trecho do item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é igual a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impele a busca dos meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Que assim seja. Então, vamos. Boa noite, primeiramente, a todos. E que Jesus esteja com todos nós neste momento. Vamos fechar os olhos. Vamos vibrar forte em nossos corações, em agradecimento a Deus, nosso Pai. Agradecê-lo pela vida, por nos dar a inteligência, pelo aprendizado, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de crescermos, progredir, pela oportunidade da reencarnação, de renovarmos e evoluirmos. Por tudo, nós agradecemos a Deus, nosso Pai. E queremos também rogar ao nosso Mestre Jesus as bênçãos de luz para o nosso trabalho, vibrações de amor, de paz, de saúde, para todos os trabalhadores, para os nossos irmãos em tratamento, e que possamos estar preparados para receber as vibrações do alto, trazendo até nós muita luz, muita paz, muito amor em nossos corações. E que Jesus abençoe a todos nós nesta noite. E que assim seja. Obrigada, Senhor. Que assim seja. A todos que chegaram depois, né, de falar, sejam todos bem-vindos. E esse tema de hoje, que fala Jesus no lar, é um tema interessante, né? Tem um livro com o mesmo nome, né, que nós vamos estar baseando aí, contando alguns casinhos dele. Vou estar mostrando para vocês que o meu é bem pequenininho,
nas versões maiores. Esse livro é Jesus no Lar, ele é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito Nélio Lúcio, né? Então, ele traz para nós, né, alguns trechos da passagem de Jesus da Galileia, né, sobre a nossa terra aqui, né? E algumas lições que ele deixou para a gente, também seus apóstolos, né? Que Jesus foi o quê? Jesus foi o precursor do evangelho, né? O primeiro evangelho no lar, quem fez foi feito na casa de Simão Pedro, pelo próprio Jesus, né? E aqui nesse livro de Nélio Lúcio, ele traz o primeiro evangelho no lar, né? E conta mais 50 casos, né? Então são 50 casos, 50 evangelhos, né, que Jesus fazia, sempre que os apóstolos faziam suas caminhadas, né? Então Jesus trazia ali, né, eles discutiam as escrituras, né, e Jesus sempre exemplificava um caso, né, como mestre que ele foi, né? Então, assim, ele sempre era muito prático, né, muito exemplificador, né, das suas lições, né? E no comecinho do livro nós temos uma nota. Eu acho que eu vou apresentar aqui, fica melhor que vocês vão vendo, e não é só eu que vou vendo aqui. Então, Jesus tinha essa dinâmica, né? Ele tinha todo um preparo, né, para estar trazendo para a gente seu legado, né? Então, tá aí. Estão todo mundo chegando? Apresentando? Tá, né? Tá, beleza. Então, Jesus, né, trouxe através dos seus exemplos, né, o Evangelho, né, e sempre simplificando. E nesse livro, Jesus no Lar, no comecinho dele, Emmanuel traz uma nota explicativa, né, um preâmbulo aí desse livro, né. E ele começa narrando assim: para alguns estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para alguns teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo à interpretação da fé. Mas para esse, ela é letra morta, né, muitas vezes, né? É só letra, não é prática, né? Para os filósofos, é o centro das polêmicas infindáveis. Nesse caso aqui, até nosso companheiro, que traz o nome da nossa casa, André Luiz, né, como é narrado lá no livro Nosso Lar, ele fala que a religião, para ele, era uma filosofia para ser discutida nas mesas dos bares, né, nas reuniões com os amigos, né? Então, ele não passava dos centros polêmica, né? Então, ele não trazia também para dentro de si, né? Então, nós sabemos do desdobramento que isso trouxe para ele, né? No livro Nosso Lar conta, bem exemplificado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser somente isso para a gente também, né? Para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum, né? Mas como deveria ser, né? Como deveria ser Jesus para a gente, né? Como é que é essa anunciação que ele nos trouxe, né? Toda essa interpretação, todas as belezas, né, que ele nos trouxe, né? Então, o Cristo é o renovador da vida de cada um. Deve trazer o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus passa a controlar as paixões. Olha que interessante, a partir do momento que você traz Jesus para o seu lar, que for através da festa, da oração, do evangelho, né, dos exemplos, antes de eu me colerizar dentro de casa, eu penso primeiro em Jesus, será que eu faria isso, né? Não passo a trazer para dentro de casa, né? Então, o que ele faz? Passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras, a inspirar as palavras, né? Nos habilitando, nossos aprendizes, a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espero o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor na terra. Então, é dessa forma que nós vamos trazer o reino de Deus para a terra, né? Através do próprio Jesus, com seus exemplos, a gente trazer para o nosso dia a dia, para as nossas lições, e é a partir do quê? Da nossa casa, do nosso lar. A gente não vai mudar a humanidade para a gente mudar nosso lar. É o contrário, a gente vai mudando, modificando nosso lar, nossa família, né, nos relacionando cada vez melhor, nos amando mais, para esse amor começar a exteriorizar para o resto da humanidade, para o mundo, e nós vamos conseguir levar isso para a humanidade inteira, né? Então, quando o evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino, né? Nós abrimos nosso coração às lições do mestre. E hoje, né, já são passados 20 séculos, né? Mais de 2.000 anos, né? Nós vamos no ano de 2022, né? E nós estamos ainda da Boa Nova, né? Jesus continua falando aos companheiros de todas as atitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro da nossa alma a lição renovadora de carecemos na frente por vir. Convertendo-nos em adoradores ativos do seu infinito amor, é a felicidade maior o que poderemos aspirar, né? Então, é dessa forma que nós trazemos Jesus no nosso lar, né? Então, Emmanuel nos traz essa nota, no comecinho do livro ali, nos alertando, né? Para que a gente não deixe as palavras de Jesus, lição, seu evangelho,
uma letra morta dentro do nosso coração, né? Vamos realizar isso para nossas vidas, nossos lares, né? Nossos caminhos. E sempre que a gente for tomar um ato, uma decisão difícil, né? Vamos pensar primeiro em Jesus, como é que ele faria isso. É difícil, né, para a gente ainda como simples mortais, né, que somos, né, iniciantes ainda nessa caminhada, né, do espírito imortal, né? Até a sabedoria que Jesus teve, né? Mas sempre que a gente pensa nele, que a gente reflete, chega alguma coisa, né? A gente costuma falar muito quando a gente tem algum problema a tomar, né? Uma decisão difícil, né? A gente, às vezes, ora e pede, né? E quando a gente deita ali no travesseiro ali, no outro dia a gente amanhece, talvez, até com a solução, né? A gente amanhece, pelo menos, com aspiração, aquela decisão que eu devo tomar, né? Então, a gente não vai fazer nada, uma decisão difícil, né? De uma hora para outra, vamos refletir primeiro, pensar, né? Para a gente possa estar sempre pensando, né, nessas lições. Então, eu vou fazer também uma lição, a lição primeira do nosso livro, né, desse Jesus no Lar. Ele fala sobre o culto cristão no lar, né? Então, como eu já falei, o primeiro culto que foi feito foi na casa de Simão Pedro, né? E eles estavam arguindo ali a respeito das Sagradas Escrituras, né? E Jesus, né, quando foi questionado, né, sobre o Evangelho, né, sobre o que espera, né? Deus espera de nós, né? Dos nossos atos, né, que a gente deveria fazer, né? Aí Jesus sempre sabe, né? Ele exemplifica tudo, né? E ele vira para Simão e fala assim: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia, né? Aí Simão Pedro pensa, né? Aí ele escolhe as melhores mercadorias para vender, né? Os peixes inteiros, descarta ali os restos, né? Então ele vai vender o que é melhor, né? Aí Jesus olha para ele, feliz, né? Balança a cabeça. E ele pergunta também, e o oleiro, o que ele faz? Aí o oleiro é aquele que faz o barro, cerâmica, né? Através do barro, transforma em cerâmica, de artesanato, né? Ele fala assim, ele seleciona as peças, né? Trabalha as peças do barro, né? Para ele poder vender, né? Conseguir um bom preço, né? Exatamente, né? E ele pergunta novamente, como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Ele trabalha madeira, né? Então, ele trabalha madeira, cria esculturas, né? Cria alguma coisa útil para que possa vender, né? E Jesus fala exatamente. Ele nos alerta, né? Assim também é o nosso lar diante do mundo. É o berço doméstico, é a primeira escola. Então, nossa casa é a primeira escola que nós temos na Terra, né? Nossos pais, nossas mães, né? E o primeiro templo da alma também. Então, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco se afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como espera uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Tá vendo? Que como é aquele alerta a nós, né? Claro que nós podemos querer uma comunidade próspera, né? Sem nós trazermos prosperidade para o nosso lar, né? Sem trazermos o amor, né? Por que a sociedade é violenta hoje? Nós somos violentos ainda nos nossos lares, né? Nós vemos através das notícias que somos violentos ainda com as esposas, né? Tem muita violência doméstica no lar, com as crianças. Como é que nós esperamos uma sociedade tranquila? Isso tudo exterioriza, né, para fora, né? A partir do momento que nós trazemos o que há de melhor para o nosso lar, nós vamos levar o de melhor para fora também, né? Então, a paz no mundo começa sobre as telhas a que nós acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante, né? Olha só como que Jesus é sábio, né? Então ele nos traz, né, que através desse ensinamento, né? O primeiro ensinamento é justamente falando do lar, né? Nós nos transformemos nossos lares, para que nós possamos, né, transformar o resto, né? Não adianta eu querer uma sociedade justa, né? Se eu não sou justo no nosso lar, sou déspota, né, tirano, né? Como é que eu vou ter uma sociedade de harmonia, paz, se eu sou violento dentro de lar, de casa, né? Então, começa assim, né? Então, esse exemplo que eles nos trazem na primeira lição, falando do nosso próprio lar, né? E Pedro, né? Ele continua, Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade
e da paz na conversação e no pensamento. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, enviamos a luz através do céu. Se a claridade e a expansão dos raios constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo discípulo dos pastores dos animais. E Simão Pedro fitou nos mestres, né, os olhos humildes e lustros, né, e disse somente assim: mestre, seja feito como desejas, né. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo para a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar, né. Então é até emocionante a gente ler assim, né, como que Jesus, né, já deixou para nós ali no comecinho da sua caminhada, né, o evangelho no lar, né, que nós tanto falamos aqui na Casa Espírita, né, para a gente implantar nosso lar. Então, mostra aí a grandeza, né, a gente está conversando de Jesus, né, e a gente deve fazer pelo menos uma vez por semana, né. Se quiser fazer todo dia, faz, né, abre um trecho do evangelho, faz a leitura, discute ali consigo mesmo, né, se não tiver alguém, né, se tiver o companheiro, a companheira, fala dos dois, os filhos, né, não deixa de fazer, não. Né, escolhe um dia, um horário, sempre persistir naquele mesmo horário, com a caguinha para ser frutificada, né, é muito importante. Então, é um tratamento mesmo. Então, a gente está trazendo Jesus para dentro do nosso lar, né, tantas coisas ruins que a gente traz para dentro do nosso lar no dia a dia, né, a gente liga a televisão, tanta notícia ruim, tanta coisa ruim falando ali, e a gente está trazendo tudo aqui para o nosso lar, né, nós não vamos falar de Jesus, né, basta que nós, muitas vezes, somos proibidos de falar isso em escolas, né, na educação para os filhos, né, porque a educação tem que ser laica, né, e você tinha que ser lavado também para as escolas, né, por que não, né? Então, assim, é uma questão muito, muito pontual, né, a gente tem que trazer, assim, Jesus para o nosso lar, né, a gente tem que conversar. Ah, mas eu sou de outra religião, né, não posso, vai que seja qualquer religião, a gente tem que trazer as boas obras, né, porque toda religião fala de um Deus bom, de um Deus justo, né, nenhuma religião fala de um Deus terrível, de um Deus mau, né? São as interpretações que o homem traz muitas vezes que dá essa maldade para alguns deuses, né? Então, o nosso Deus, né, o Deus que Jesus nos fala, que nós somos cristãos, acreditamos nesse Deus único, é um Deus de bondade, de amor, né? Quando a gente lá abre a primeira pergunta do livro dos Espíritos, fala que Deus é a sabedoria suprema, bondade pura, né? Então, não castiga nenhum homem é condenado à infelicidade eterna, né? Ele quer que a gente evolua e traz as ferramentas para a gente, para isso, né? Através da nossa moral, né? Nós que somos teimosos e vamos para os outros caminhos mais tortuosos ainda, né? Então, Jesus traz ainda mais uma lição para a gente, voltando para esse caminho, né? Outra liçãozinha que tem aí nesse livro, fala da lição da semente, né? Que ele fala que o reino divino é como a semente minúscula do trigo. Aí o Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer, então, que aqueles que conhecem as sagradas princípios da caridade não as praticam? Aí o Simão fala, o Jesus responde: esses, Simão, representam sementes que dormem. Apesar de projetados no cedo de voos da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando essa posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia, nos campos do nosso Pai. Há milhões de almas, assim, aguardando as tempestades inovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemos-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Olha só, tão grande que é essa lição, né? Se a gente for pensar no Espiritismo, que fala que nós somos espíritos eternos, né? Que reencarnamos, né? E ele nos fala aqui que tem algumas sementes que dormem, né? Se nós interpretarmos que nós, né, somos essas sementes, né? Que o Evangelho é uma semente dentro de nós, né? Que ela dorme. E ele fala aqui que virão tempestades, furacões, passarão, né? E vão nos renovando a disposição no solo, né? Se nós falamos que essa disposição no solo sejam nossas famílias, né? Então, através da morte, né? Nossos espíritos são o quê? Repostos em novas famílias, novos lares, né? Nós temos novas posições, uma vez nós somos ricos, outra vez nós vemos pobre, às vezes alejados, estupiados, insaudável, né? Então, cada vez que eu venho numa posição diferente, né? Então, essas posições nos trazem aqui. A gente cria diferentes lições, né? Então, nós geminamos, né? E um dia, nos campos do Pai, né? Sairemos vitoriosos, né? Então, olha só, tão profunda é essa lição da semente, né? Ele fala das 5 sementes, mas fala, se nós levarmos para o Espírito Eterno, né? Nós podemos trazer essa lição, né? E através da multiplicidade das existências, da reencarnação, nós somos remanejados, né?
novas famílias, novos grupos sociais, ali nós vamos pegar novas lições, né? Então, tenhamos sempre fé no futuro, né? Porque sempre vamos melhorar, né? Então, a gente fala que essa encarnação nossa é a nossa melhor encarnação, né? Então, justamente por causa disso, né? Através das várias passagens que nós tivemos na nossa terra, né? Das várias posições que nós tivemos, nós estamos colhendo as lições, né? E essas lições não ficam esquecidas, ficam impregnadas ali no nosso conhecimento, formam o nosso caráter, nossa moral, né? E nós trazemos as encarnações futuras, né? Nós esquecemos, né? Tem um véu do esquecimento que nos impede de lembrar muitas coisas. Mas o que nós somos na nossa íntegra, da nossa moral, isso não. A nossa honestidade, a nossa benevolência, né? Nosso amor ao próximo, isso já é uma herança conquistada, né? Nós não perdemos. Então, nós sempre vamos renovando, né? Por isso nós vemos esses grandes homens que vêm na humanidade, igual um Chico Xavier, o próprio Divaldo, né, que está aí na nossa terra, né? São homens grandiosos que conquistaram, né, essa grandeza, né? Então, eles conseguem trazer toda aquela retidão de moral, né, dentro de si, né, em prol do próximo, porque eles conquistaram isso tudo, né? Nós, um dia, vamos também conquistar isso. Nós estamos em processo de evolução, né? Graças a Deus, nós estamos, a oportunidade está passando aqui por várias vezes. Tem aqui essa lição dos descobridores do homem, né? Essa aqui é uma lição muito interessante, né? Ele traz aqui que eles estavam lendo algumas histórias das Sagradas Escrituras, né? Que nos textos da história de Jó, né? E aparece na residência de Simão um versículo acerca da fidelidade da alma ao Pai, Todo-Poderoso. E diante de vibração de alegria em todo semblante, Jesus contou o bem-humorado, que na cidade que chamava Nínive, um homem tão profundamente consagrado a Deus, que todos seus contemporâneos lhe rendiam um especial louvor, né? As pessoas queriam estar com ele, né? Todo mundo era uma pessoa muito boa, todo mundo elogiava, né, ele. Até os arcanjos no céu, né, os anjos, os arcanjos, né, que pediram ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, né, que falava que ele lá no céu ia ser muito, ia ajudar muito, né, ia ser muito prestimoso lá no céu, lá, né. Então, anjos, educadores a serviço do Altíssimo enviaram até 4 rudes descobridores de homens santos, né, santificados. Olha só, quem que são esses descobridores de homens santos, né? A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera, né? Nós aqui na Terra, nós falamos muito assim, que você dá o poder, para conhecer um homem verdadeiramente, você dá o poder a ele, né? Olha só o que Deus dá, né? Dá as primeiras necessidades, dinheiro, o poder e a cólera, né? É isso aí a gente consegue descobrir o verdadeiro homem santo, né? Então, primeiramente, na necessidade, né? Veio a necessidade, que é o descobridor, né? E ele passou por quê? Por privações, né? Privações de dinheiro, privações de alimentares, né? Obstáculos, né? Doenças, né? Abandono dos entes amados, amigos, né? Que estavam sempre junto deles, abandonaram, né? A família começou a indagar, né? Já não amava da mesma forma, né? E ele conseguiu passar por essa primeira, né? Esse primeiro descobridor, né? Conseguiu atravessar esse turbilhão, né? Então ele passou pela primeira prova, né? Passar dessa prova é o quê? O do dinheiro, a prova do dinheiro, né? Então, essa prova do dinheiro, primeiramente, ele conferiu o quê? Mesa lauta, né? Cheia, né? Farta, né? Recursos imensos e considerações sociais, né? Que chamaram para festa, né? Toda sorte, né? Então, ele não se deixou levar por esse dinheiro, né? Soube conferir o dinheiro ali, seu destino, seu caminho, né? Ajudando ao próximo, ao outro, né? E ele passou para esse segundo descobridor, né? Passou para esse segundo teste, né? Aí veio outro teste, né? Outro descobridor de homens santos, né? O poder. E chegou o poder através dele, que ele vestiu o quê? Uma larga e brilhante autoridade, né? E mesmo ele sendo poderoso, ele conseguiu ser justo com todas as pessoas, com todos os homens que estavam à sua volta, com seus empregados, né? Aqueles que estavam ao seu redor, sua família, né? E ele passou por essa prova novamente. Ah, mas aí veio a última prova, a cólera, né? Que um certo espírito, ele chegou até um dos servidores dele ali, mais humilde, simples, assim, na questão, assim, de poder ser induzido, né? E chegou nele e falou algumas coisas ao seu ouvido, né? E esse servidor espalhou uma fofoca, né? Para os outros ali a respeito dele, da sua vida privada, pública, né? Que apesar dele ser um bom homem, tem algumas coisas que a gente não leva, né? Para fora de casa, do lar, né? E esse servidor levou, né? E o que aconteceu com ele, né? Ele se exaltou, né? A ponto
dessa fofoca trazer uma desarmonia muito grande, que levou vários dias, né, para poder se harmonizar novamente, né? Então, a cólera serviu para quê? Para sondar a posição espiritual, né? Quando tocou no amor próprio dele, ele se sentiu incomodado, né? Então, assim, essa cólera mostrou que ele ainda não estava pronto, né? E que precisava de algum tempo ainda para se transformar, né? E Jesus continua, né? O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares, servidores, prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. Quando, porém, a cólera havia desnudado no íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida eterna, da vida superior, né? Então, nós vemos que não é fácil, né? A gente fala que fulano é santo, né? Ele mostra aqui como é que é difícil, né? A pessoa conseguir ser justo o tempo todo, né? Mas, às vezes, uma simples fofoca consegue polarizar ele, né? E fazer-lhe revoltas íntimas, né? E consegue ele tirar ele do sério. Então, esse foi um teste que foi feito com este devoto, né? Esse santo, e ele não passou, né? Então, ele teria que passar, né, algum tempo ainda na Terra, né? Se aperfeiçoando, se evoluindo, né? Para que possa cultivar a paciência, né? Mais um tempo ainda, né? Quando o homem recebe todas as informações que necessita para elevar-se ao céu, determina o pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem, desastradamente, pelas insinuações do poder, que lhes experimentam a competência para educar e salvar os companheiros na jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao ciclo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então, fica aí essa alerta para a gente, né? Antes de nós encolorizarmos, né? Refletirmos, né? Sobre isso, né? A gente precisa realmente, né? A gente perder a paciência, né? Infelizmente, a gente ainda é muito testado nesse ponto, né? Geralmente, quase todo dia, no trânsito, em qualquer lugar que você esteja, né? Nós somos testados. Eu acho que dá tempo nós falarmos mais uma liçãozinha ainda, né? Vou mais um pouquinho para frente aqui. Então, vamos falar agora do revolucionário sincero. Essa lição aqui é interessante. Serve para os tempos atuais que nós estamos passando através da política, né? Para a gente refletir um pouquinho também, né? Quando fala de revolução, né? Sempre o Judas, né? Se exaltava, né? Então, quando Jesus, né? Começava conversando, né? Judas conversava sobre as anomalias na governança do povo. E exaltado dizia das probabilidades da revolução em Jerusalém. Enquanto o Senhor comentou muito calmo, né? Aí ele foi falar mais um exemplo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo da sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião. Articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera, cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou assistência divina com tamanho fervor que um anjo às alturas lhe foi enviado para a confabulação do espírito a espírito, né? Então, esse profeta foi chamado para quê? Para tirar aquele rei que eles consideravam déspota, injusto, né? Do reinado, né? Mas o que o profeta fez? Né? Primeiro vou pedir, né, o auxílio de Deus, né? E Deus o que fez? Enviou um anjo para ele conversar com ele, né? Enviado, né? E esse anjo chegou através, né, de Deus, do enviado de Deus, chegou e lhe disse, né? Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Esse projeto da derrubada desse rei, né? Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. Então, a condição era essa. Ele ia dizer para ele se eles poderiam derrubar esse rei, né?
se Deus aprovava isso, né? Mas primeiramente ele teria que viver com o rei para saber exatamente o que se passava, né? Ali dentro, né? Então, quando ele foi viver com esse rei, na condição de servidor, né? Do servo humilde, ele observou o quê? Que ele levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, né? E toda hora levava uma coisa para ele. Então ele era atormentado por centenas de reclamações, de hora em hora. Era privado da ternura dos filhos, né? Porque não tinha nem esse tempo dos filhos. Vivia distante da companheira, né? Da esposa. Não tinha tempo para a família. Frequentemente perdia o equilíbrio da saúde física, né? Porque sempre estava com problemas para resolver, não tinha uma vida social equilibrada, né? Não tinha vida familiar equilibrada, né? Então sempre desequilibrado na saúde, né? Participava de muitos banquetes, cerimônias, né? E era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca dos súbditos, dos bajuladores ingratos, né? Então tudo que às vezes chegava nele não era verdade, né? Ele recebia o quê? Informações falsas, né? Mentiras, né? Então, e ele quase nunca dormia, né? Não se alimentava em hora certa, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão do coração, né? Então ele tinha que vigiar o que falava, ele não podia falar exatamente o que ele sentia, né? Ele tinha que segurar o que ele passava, né? Então ele era quase um escravo, era um rei, mas se assemelhava a um escravo, né? E passado esse tempo, né? O profeta, né? Foi falar para o povo, né? Ele chamou o povo, né, notificou a todos os companheiros ideal que o soberano era talvez um homem mais torturado, e a ameaça à rebelião foi convertida em compreensão e serviço. Então, a partir do momento que esse profeta compreendeu tudo que vivia esse rei ali em torno dele, ele viu que a revolta, né, não era justa, né, a deposição daquele rei, né, porque ele era um homem torturado também, né. Então, ele se desfez, aqueles homens, aquela rebelião que eles queriam fazer, né, e passou a compreender melhor o seu rei, né, e ajudá-lo no serviço dele, né. E, ao terminar essa explanação, né, Judas ficou desapontado, né, ele parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, e o mestre, né, o Jesus, antecipou a ele e falou assim, né, bem contundente, decisivo, né, a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Então a gente tem que, às vezes, se pôr no lugar do outro, né? E saber que, às vezes, aquele que está mandando lá em cima, ele não manda, às vezes, do coração dele da forma que queria. Ele tem várias situações à sua volta ali que ele tem que contornar, né? Tem as notícias que chegam para ele, né? De forma distorcida, né? E ele tem que filtrar tudo aquilo. Né? Então a gente tem que fazer o quê? Rezar, orar, né? Para que ele seja bem intuído, para que suas ações sejam mais justas, né? Mais certas para esse povo, né? Essa lição é para o povo daquela época, mas podemos trazer para nós também, né? Quando a gente fala muitas vezes, a gente orar para o político, a gente pensa assim, mas o político faz nada de certo, faz tudo errado, como é que a gente vai orar para ele? A gente tem que orar assim, né? Para que ele possa se melhorar, né? E, de alguma forma, trazer, né, melhorias para o povo, né? Então, assim, através da oração para o próximo também, que nós vamos melhorando a nossa sociedade, né? Nós vamos pensar somente em revolta, nós nunca vamos nos melhorar, né? Então tem que orar para podermos chegar à harmonia um dia, né? Para a gente estar crescendo juntamente, né, com esse povo. Né? Então esse livro tem muitas lições, né? Então eu vou encerrar aqui, tem esse auxílio mútuo que eu separei aqui, uma lição muito bonita, da caridade conhecida, o rico vigilante, né, que é aqueles que acham que a prova da riqueza é mais fácil, ele vem nos trazer aqui do rico vigilante também, né, e todos esses são ensinamentos de Jesus, né. Então são 50 lições desse livrinho, todas elas a gente traz para o nosso dia a dia. Eu vou falar aqui do que o Evangelho no lar é capaz de combater no nosso lar, né, o que ele faz, né. E Joana de Anjos, no livro SOS Família, né, psicografia de Divaldo Franco, né, através do Espírito Joana de Anjos, ele nos traz, a Joana de Anjos nos traz, né, dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidade e fixação, cerco obsessivo, constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crise, a caminho do autocídio, que seria o suicídio, né? Inquietações de várias ordens em painéis de agressividades,
ou loucura, recebem no culto evangélico lá o dispensável antídoto, com as consequentes reservas do esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor à paz e ajudar nos embates, tantos quantos aspirem à renovação, entusiasmo, liberdade. Então, onde que a gente acende uma lâmpada, né, através do evangelho, coloca o impedimento, a sombra e a desfaçatez. O convite do evangelho, portanto, é uma lâmpada sublime e lei edificante, dignificante. Então, fica aí para nós, né, essa lição aí de Joana de Ângeles, que nos traz, né, através do seu ensinamento, né, essa postologia, né, essa bula, né, do evangelho, né, tanto que é importante a gente fazer o evangelho no nosso lar, né. Então, quando a gente traz Jesus para dentro do lar da gente, a gente é ajudado, né, através das reflexões, das lições, né. Quando eu faço o evangelho, leio a leitura, eu posso comprar um livrinho desse de Jesus no lar, dá para mim ler uma liçãozinha dessa cada dia, né, são 50 liçõezinhas, leio uma dessas no evangelho, faço uma reflexão, né. Tantas lições a gente consegue tirar, né, desses exemplos, né. Mas a gente traz essas lições, a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, assim, quando a gente lê o Evangelho, a gente lê o livro dos Espíritos, nós vemos que não é coisa antiga, a gente pode trazer para a nossa atualidade, nós trazemos nosso dia a dia, né? Que Jesus possa estar nos nossos lares, né? Nos abençoando, nos iluminando, fortalecendo. Que esses exemplos que eu li aqui, que eu falei aqui, né? Possam nos levar a refletir, né? Na nossa vida. E Jesus nos abençoe a cada um. Muito obrigado. Nós que agradecemos, meu irmão. Muito boa sua explanação, muito bem inspirado. E graças a Deus, o culto do Evangelho no lar nos auxilia bastante. Muito, mas muito mesmo. Obrigada por hora. Daqui a pouco você volta com a prece final, tá bom, Ronaldo? E eu vou pedir para o Ricardo cantar uma musiquinha para nós, para depois a gente estar fazendo a nosso passe e a purificação das águas. É criança brincar, é ouvir canções, uma concha de mar, e a chuva caindo, é canto lindo, e acima de tudo é o amor, é o amor, quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar que além me colei à espera de mim, existe Vamos nesse instante, meus irmãos, procurar uma posição bem cômoda para o nosso corpo físico. Vamos relaxar os nossos membros, fazendo uma respiração bem profunda, bem pausada, respirando pelo nariz, soltando pela boca. Procuremos pensamentos saudáveis, amorosos, para que possamos sintonizar com toda essa equipe espiritual responsável pela tarefa de hoje, tanto encarnados quanto desencarnados. Sintamos nesse instante uma luz que paira sobre nós e penetra por todo o nosso corpo, fazendo uma grande asepsia, retirando tudo aquilo que possa nos incomodar nesse momento. O cansaço pelo trabalho diário, as dores que vivenciamos diariamente, físicas e espirituais,
sintomas e nosso corpo começa a ficar bem leve, como se estivesse flutuando. Agora, outra luz, em forma de energia magnética, desce sobre nós. Essa luz penetra pelo nosso chakra coronário, lá na nossa cabeça. Desce até o nosso cérebro, a nossa cabeça, nossa laringe, o nosso tórax, onde fica o nosso coração, o nosso abdômen, na nossa região genésica, os nossos membros inferiores e superiores, repondo toda a energia necessária para que sejamos fortalecidos com esse tratamento. E assim, possamos vencer as vicissitudes da vida. Mestre amado Jesus, nesse instante, Senhor, somos imensamente agradecidos por esse tratamento, por essas bênçãos recebidas. E assim, mais uma vez agradecidos por essa oportunidade em nossas vidas. Rogamos a Ti, Senhor, que permaneça em nossos corações por toda a eternidade. Gratidão, Senhor, que assim seja. Vamos agradecer a Jesus, seus ensinamentos, suas lições que nos trazem até hoje, tanto equilíbrio, tanta paz, nos ensina tanto carinho, tanto amor ao nosso próximo, nosso irmão. Possamos levar essas lições para o nosso lar. E neste mês especial que nós comemoramos, o Dia dos Pais, pai, aquele que às vezes, muita dificuldade, muita luta, muito trabalho, leva o alimento para o lar, leva as lições do mundo para dentro de casa. Aqueles que não possuem, que não possuíram pai nessa terra, mas sempre possuíram algum exemplo que nos traz, que nos remete a esse contato aqui na terra, com essa figura paterna, que nos ensina o trabalho, que nos ensina a luta diária do dia a dia. Que possamos, juntamente com as lições que Jesus nos trouxe, cultivarmos nos nossos corações as lições que nos são trazidas para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento íntimo, que vai nos transformando a nossa família, os amigos ao redor, aqueles que convivem conosco, ao ponto de eles dizerem que nós estamos diferentes, que nós estamos melhores. E assim, com esse exemplo de melhora, arrastemos a humanidade inteira para essa melhoria. E assim transformaremos a nossa terra. Transformaremos ela mais próxima do convite que Jesus nos fez do reino dos céus. Que possamos vibrar amor, luz, por todos os irmãos dessa casa, os pacientes que estão em tratamento de hoje, aos nossos irmãos que estão nos hospitais, internados, que eles possam receber essa energia que vem do alto, trazendo melhoras, esse psique espiritual, as equipes hospitalares, os médicos, funcionários de limpeza, segurança, a nossa segurança pública nossa cidade, nosso país, sejam muito recebedoras desses raios, dessa energia que vivifica, que transforma, que nos dignifica praticar o bem, o amor. Aos nossos irmãos nos caídos dos vícios, das drogas, do álcool, aos nossos irmãos nos vícios dos crimes, dos presídios, possam se transformar através do Evangelho. Que ao tomarem contato com o Evangelho, se arrependam e possam buscar a transformação íntima de que necessitam se transformarem ao bem. Roguemos luz e paz aqueles povos longínquos lá no leste europeu que ainda insistem na guerra, como prova do egoísmo, como prova do orgulho, que eles possam se reformar no bem, no amor, na compreensão, e assim desejarem a paz e alcançarem a paz. Um dia a humanidade seja regida pelo amor. Esses dias são breves. Que possamos nos transformar primeiramente, para que possamos transformar o nosso próximo, as nossas ações. Que Jesus nos abençoe, nos domine, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Que assim seja. Nós queremos agradecer a você, Ronaldo, por ter estado conosco hoje, ter deixado essas belas palavras, esses belos ensinamentos. Agradecer a todos os nossos companheiros que estiveram apostos ao trabalho, ao corpo mediúnico, e agradecer ao Ricardo que fez a nossa alegria cristã nessa noite.